Quando a gente decidiu vir pra Holanda, a única coisa que eu sabia do país era aquelas coisas que todo mundo já sabe, velho. Que é o quê? A galera gosta muito de andar de bike, moinho, canal, maconha liberada, essas paradas todas aí, tá ligado? E passar um tempo aqui me fez ver o país com uma outra ótica. A gente ficou através de um voluntariado da Worldpackers, mas a gente também buscou emprego, a gente até em algum momento pensou em parar de viajar e só ficar morando aqui. E no fim a gente acabou mudando de ideia, decidiu continuar viajando. Então quando esse vídeo estiver indo pro ar, provavelmente a gente já vai estar em outro país, vivendo outra coisa, mas é óbvio que eu não ia deixar de postar um vídeo contando como que foram esses 6 meses aqui na Holanda. Então olha só, ano passado a gente estava na Bélgica, a gente foi para uma cidade chamada Antuérpia, a gente descolou um voluntariado lá, a princípio a gente ia ficar um tempão lá na Bélgica, porém a gente detestou cada minuto, a gente foi para um lugar precário, mano, mano, assim, nojento, horrível e tal, eu vou contar isso aí mais pra frente pra você, beleza? Isso acabou não vindo aqui pro canal, mas em algum momento eu ainda vou contar sobre isso pra vocês aqui. A questão foi que daí quando a gente tava lá, mano, a gente meio que no desespero, querendo sair de lá a qualquer custo, a gente começou a enviar várias aplicações da Worldpackers até que apareceu um lugar disponível pra gente voluntariar aqui nessa cidade chamada Nijmegen, ou Nimeg em português. Cara, a gente veio sem pensar duas vezes, a gente veio sem saber pra onde que a gente tava vindo, a gente não tinha nenhuma informação da cidade, a gente meio que só viu onde é que ficava no mapa pra saber se, né, a gente não tava indo, tipo, pra que pariu. E cara, quando a gente chegou aqui, mano, a gente ficou surpreso. É um lugar que, assim, gente, agora pra gente ir embora daqui vai ser difícil, mano. Vai ser difícil. Cara, aqui é uma cidade pequena, relativamente pequena, né? Quando a gente chegou, assim, a nossa primeira impressão foi já totalmente diferente do que a gente tinha de imagem na nossa cabeça, né? Pelo fato de ser uma cidade pequena e tal. A gente não esperava que fosse uma cidade tão bonita, tão diversificada igual é, né? E curiosamente, ela é também a cidade mais antiga da Holanda, né? Ela tem aproximadamente 2.000 anos. E bom, esse aí que vocês estão vendo é um dos principais cartões postais da cidade, que é chamado de A Face de Nimeg. E ela é uma escultura que foi feita por um artista local de uma máscara do Império Romano. A máscara original está no museu da cidade e essa máscara que tem aqui, ela é só uma escultura feita, obviamente, num tamanho muito aumentado, né? A máscara original tem o tamanho de um rosto, foi encontrado aqui nas localizações da cidade e daí os caras colocaram o artefato original no museu e fizeram uma réplica em tamanho aumentado para se tornar meio que um ponto turístico da cidade que, tipo assim, mano, tem eu acho bonito pra caramba, assim, eu não sei porquê, mas me pega muito esse bagulho. E essa cidade, mano, ela tem uma história muito louca, assim, porque, cara, em 2.000 anos acontece muita coisa, né? E uma das paradas que marcou muito a história de Nimeg foi a Segunda Guerra, né? A cidade, ela foi completamente, o centro da cidade foi completamente bombardeado e destruído durante a Segunda Guerra, né? Inclusive, eu acreditava que tinha sido bombardeada pelos nazistas, mas na verdade eu descobri que a cidade foi bombardeada por americanos tentando bombardear a Alemanha, bombardearam aqui achando que já era território alemão. Então, se você conversa com os locais, eles vão ter memórias, né, das gerações passadas, muita gente perdeu familiares, né, muito da cidade se perdeu durante esses bombardeios e após a Segunda Guerra, né, a cidade passou por uma reconstrução massiva, assim, né, e ela adotou o slogan de Old City Young Vibes, né, que seria cidade velha com vibe jovem. Esse é, de fato, tipo, o slogan, é o marketing da cidade mesmo, né. E, de fato, tem essa vibe mesmo, assim, né, ela é pelo fato de ser uma cidade com universidades e tal, é uma cidade que, tipo, tem uma boa parte da população é jovem, então tem muita vida noturna, não só noturna, né, tem muita vida em qualquer lugar que você vai, mano, sempre cheio de gente, tem galera nos parques. E, cara, assim, ó, tem uma vibe muito maneira aqui. A gente chegou em setembro do ano passado. Cara, a gente passou o inverno aqui, né? E, mano, é uma loucura. Tipo assim, ó, inverno na Holanda é uma escuridão
sem precedentes. Parecia que a gente tava em Gotham City, tá ligado? Que fica tudo muito escuro, velho. Chuvoso, nublado, assim, mano, teve um período em janeiro desse ano agora, de 2025, teve, se eu não me engano, foram 10 ou 11 dias que no país inteiro não teve um único dia de sol. O país inteiro ficou 10 dias completamente coberto por escuridão, mano. Mano, a galera aqui, eu não sei como esse povo não fica deprimido, mano. Talvez fique, né? E aí, nessas de estar sempre escuro, a gente acabou ficando muito tempo dentro do hostel, né, cara? Porque não era nem um pouco convidativo, tipo, vamos sair pra passear e tá sempre escuro, chuvoso, os lugares meio vazios, a cidade meio que dá uma morrida, assim, tá ligado? Então a gente passou muito do nosso tempo aqui com os nossos colegas do voluntariado, que foi um time muito internacional, né? A gente teve colega italiano, australiano, Nova Zelândia, espanhol, nem lembro mais todo mundo. E aí no hostel a gente tava sempre, cara, assistindo filme junto, jogando um jogo de tabuleiro, com a galera lá, cozinhando, fazendo rangos tradicionais, cada um apresentando, tipo, a comida do seu país. A gente chegou a cozinhar uma muqueca pra galera. Então, mano, sempre rolando, a gente sempre faz inventando alguma coisa, assim, pra se manter, né, aproveitando o tempo com a galera ali. Foi, tipo assim, mano, sensacional. Então, eu muitas vezes me refiro aqui ao país falando Holanda, né? Mas o correto mesmo é Países Baixos, porque Holanda é uma parte pequena só do país ali, né? E daí tem os estados, províncias, sei lá como eles chamam, que tem a Holanda do Norte, a Holanda do Sul, e a gente meio que generaliza e chama o país inteiro de Holanda, mas o correto é Países Baixos, né? Ou Netherlands, né? O resto do mundo aí. País bem convidativo, né? Não só pelo fato de ser esteticamente bonito, mas tem várias coisas que fazem ser um país atrativo para se querer viver aqui, né? Como a segurança ou até a economia daqui, que é fortíssima, né, mano? Mas, né, tudo sempre tem dois lados. Quando a gente fala sobre a Holanda, que os Países Baixos, assim, sem ter muita referência, né? Primeira coisa que tipo assim, eu geralmente ouvia falar, quando eu ainda até conversar com alguém no Brasil e tal, falar, lá tem prostituição, lá tem maconha, e eu acho que isso vem muito daquela coisa do turismo que é vendido por causa de Amsterdã, que é uma cidade que é com certeza uma das mais turísticas do mundo, provavelmente. Mas o resto do país, mano, não tem nada a ver com o que você imagina, velho. Né? E nisso, assim, cara, né, da cidade que a gente ficou, que é Nimeg, né, ela já foi considerada, mano, uma das cidades mais à esquerda, vamos dizer assim, do país, né? Que a gente viu muito ativismo, a gente viu várias manifestações dos moradores, né? Tem muitas ocupações, tem muitas ações que acolhem imigrantes, pessoas de rua. Mas, assim, no geral, cara, a Holanda é um país muito, muito conservador. E é louco, né? Porque, olhando de uma perspectiva mais histórica, a Holanda sempre foi um país muito rico, né? Aqui, uma curiosidade, né? Aqui em 1600 e Guaraná com rolha, foi fundada a Companhia Holandesa das Índias Orientais, se eu não me engano, acho que é esse o nome, né? Que foi a primeira empresa de capital aberto do mundo. Ou seja, tudo isso aqui que o sol toca, Simba, é praticamente o berço do capitalismo. A partir dessa ótica, né, a gente consegue entender o porquê que o país é bem sucedido, né? Afinal de contas, né, a Holanda teve uma era, o que chama uma era dourada ali, né, que o país enriqueceu muito, justamente por causa de ter um domínio, né, de ter um monopólio das navegações e tal. Então, um país que diferente do Brasil, por exemplo, que foi um país que sofreu muito com a colonização, a Holanda é um país que colonizou muitos países, inclusive o Nordeste do Brasil foi em algum momento colonizado por holandeses, né? Então a gente meio que espera que seja um país rico e bem sucedido, né? Seria estranho se não fosse. Mas esse assunto aí é complicado também, isso aí, né, cara? Meti o Serjão aí. Mas assim, cara, a impressão que a gente teve é que aqui é um país de pessoas muito felizes no geral, velho. E pessoas que gostam muito da sua cultura, que, tipo assim, a galera fala com muito orgulho, assim, tipo assim, não, eu sou holandês, né? Inclusive, das vezes que a gente saiu pra dar, tipo, uns rolezinhos, assim, pra ver qual que era da noite aqui, né? A gente foi num barzinho, como é que é o nome? Dollars. Clássico barzinho de rock com banda ao vivo tocando cover. E entre as pausas da banda, quando a banda fazia ali tocava ali um set, fazia pausa, ia pra fora, fumava um cigarro, sei lá o que a banda ia fazer. As músicas que ficavam tocando no bar, tipo, tocavam umas músicas, tipo assim, super tradicionalzona holandesa, assim, tipo... E a galera ia loucura. E também a gente foi num outro, que é uma baladinha mais da galera mais universitária, que inclusive tava tocando Gustavo Lima. Quando a gente chegou lá, foi engraçado pra caralho. E os gringos aqui, ó, e talvez vocês não esperavam por isso, mas a galera aqui gosta muito de carnaval também, mano.
E apesar de não ser muito parecido, né? Acho que não tem a mesma intensidade do nosso carnaval brasileiro. Cara, essencialmente é até parecido, né? Porque eles formam grupinhos, as pessoas vão com umas roupas ali, fantasia feita em casa meio na loucura, né? Eles formam uns bloquinhos, cantam ali, fazem as musiquinhas deles. E aí, bom, durante esse tempo todo que a gente teve aqui também, né? A gente visitou um pouco outros lugares, tem vídeos aí no canal. E uma das coisas que a gente fez também, né? Foi buscar emprego, né? Eu acabei indo trampar numa pizzaria, bem maneira, assim, na real, mas o problema é que, cara, aqui durante o inverno é meio mortão, assim, então não tinha demanda de trampo, aí o cara ficou no meio tipo, vou te chamar aí quando eu precisar, beleza? E meio que não chamou, assim. Depois eu acabei indo para um outro restaurante, e aí era um restaurante tradicionalzão, assim, numa construção histórica, um restaurante que tá aberto há não sei quantos anos também. E eu era o único funcionário internacional da equipe, né? Todos os outros funcionários eram holandeses. E, cara, eu vou falar que eu, particularmente, constantemente não me senti bem-vindo lá no meio da galera, assim. Eu não sei se é porque eu não falava holandês, não sei se foi uma brisa da minha cabeça, mas eu senti que eu não agradei muito ali, tanto é que eu nem consegui um emprego. Eu hoje, particularmente, acho que vim trampar na gringa mais maneiro buscar por lugares com um staff mais internacional, que a galera, sabe, é um pouco mais... Mas eu acho que quem pode falar um pouco melhor sobre trabalhar aqui na Holanda com vocês é a Lai, porque a Lai acabou ficando mais tempo aí num trampo. Então, com a Lai, alô, Lai, você tá ao vivo aí? Lai? Alô? Lucas? Opa, Lucas, oi, tô na escuta. E aí, gente, eu não apareço muito por aqui, mas vim falar um pouquinho da minha experiência. Eu consegui um emprego num restaurante aqui em Nijmegen. E assim, não foi tão fácil assim, tá? Porque em baixa temporada, com turismo em baixa, e ninguém contratando quase, é mais complicado de conseguir emprego. Eu tive a sorte de enviar currículo para um restaurante que era, na verdade, uma rede de restaurantes bem grande, bem conhecida aqui nos Países Baixos. Então, eles tinham um time bem grande e bem internacional. Por exemplo, na cozinha que eu estava trabalhando, tinham mais 2 senegaleses e uma turca, e daí do time de garçom, eu nem sei. Aqui é legal porque você pode trabalhar tanto part-time jobs como full-time jobs, que no caso são empregos de meio período ou período integral. Eu fiquei meio que oscilando entre os dois, porque eu falei que eu tinha disponibilidade para fazer o que precisasse. Então, além de trabalhar na cozinha, eu também me disponibilizei para trabalhar lavando louça. Grande erro, me arrependi cada segundo, mas eu trabalhei mais horas por causa disso, o que é bom, né? Inclusive, no final desse vídeo eu vou contar quanto é que eu ganhei de salário, então fica até o final. Aqui nos Países Baixos tem um negócio bem legal que se chama BSN. Ele é tipo um CPF temporário que você pode fazer se você não é morador da Holanda, e ele te dá acesso a, tipo, arranjar empregos temporários, você paga imposto direitinho, e isso é válido por até 4 meses. Mesmo se você não tiver um passaporte europeu, você ainda assim pode fazer. Então, para quem tá viajando que nem a gente e tá precisando de uma graninha extra, top, hein? E sobre o trabalho em si que eu fazia na cozinha. Era uma cozinha, assim, bem simples, apesar de ser comida chique, era meio que um fast food de rico, para ser bem sincera, porque não tinham preparos muito elaborados, era basicamente você tira a comida de uma caixa, bota num prato, joga um verdinho por cima e serve. Por serem preparos bem fáceis e rápidos, mesmo nos dias mais caóticos, ainda assim é bem fácil comparado a outras cozinhas que eu já trabalhei. Inclusive, quando a gente chegou aqui em Nijmegen, lá em setembro, a gente voluntariou ainda por um certo período de tempo com os brasileiros. E eles estavam fazendo exatamente isso, eles aplicaram para o BSN, e estavam fazendo uns bicos em uns bares. Era época de verão, então tinha bastante vaga. Mas você precisa saber falar inglês, tá? Senão você não vai conseguir. Enfim, basicamente da minha parte é isso. Então agora vamos voltar pro Lucas. Lucas, tá me ouvindo, Lucas? Muito obrigado, Lai. Voltando aqui. No geral, a nossa experiência aqui na Holanda foi muito positiva, mano. Claro, muito se deve, cara, às pessoas que a gente conheceu, que foram, mano, só pessoas magníficas, né? Eu acho que a maior barreira pra quem pensa em vir morar aqui na Holanda mesmo é a questão da moradia, né? Eu não sei, na verdade, se isso é um problema na Holanda inteira. Aqui é impossível conseguir moradia. Eu ouvi relatos, tá ligado, de pessoas que viveram aqui a maior parte da vida dela, foram viver por uns anos aí em outro lugar e hoje querem voltar pra cidade, não conseguem, mesmo tendo vivido aqui a maior parte da vida dela. Tipo assim, até tem
alguma oferta, mas principalmente, né, por agências especializadas como para estudantes, por exemplo, né, pelo fato de ter as universidades, até é mais fácil de você conseguir um quarto, alguma coisa assim. Ou também existem agências, né, que contratam para empregos na área da indústria aqui, que elas oferecem moradia e alojamento, mas daí também não é tipo a sua casa, né? Você vai receber um alojamento enquanto você tiver um emprego para morar num lugar com uma casa dividida com você não escolhe quem. Emprego de indústria, assim, ó, eu já tive uma fase da minha vida em quando eu tinha 19, 18 anos ali, eu trabalhei numa fábrica por mais ou menos um ano. E assim, é uma coisa que eu espero nunca mais ter que fazer na minha vida, mas é uma das janelas que existe aqui pra galera que quer vir morar aqui, né? Agora, teve um brasileiro que eu conheci lá no hostel, que é de Roterdã, acho que ele mora, sei lá, talvez 15, 20 anos, e ele fala que lá é um pouco melhor, né? Que é mais fácil de conseguir moradia e emprego e tal. Porém, em contrapartida, todos os holandeses que eu conheci, ou pessoas que eu conheci aqui na cidade, quando eu falo assim, mano, o que você pensa de Roterdã? Todos eles falavam assim, mano, Roterdã não é legal. Não sei, acho que a gente vai ter que nós ir pra lá, ver qual é que é de Roterdã. Se a gente for, eu conto pra vocês. Enfim, cara, eu acho que os Países Baixos aqui, né, a Holanda, cara, se você tem a condição de vir e ficar aqui, ou tem uma ponte, tem uma cidadania que te ajuda, alguma coisa assim, magnífico, cara, é magnífico, é um país lindo, eu fiquei apaixonadíssimo. Agora a gente vai ver se a gente vai sentir saudade quando a gente for embora, que se a gente sentir saudade, olha, tem uma grande possibilidade de a gente voltar aqui em algum momento pra tentar a vida mais uma vez, porque mano, é incrível, cara, é incrível, não tem nem o que eu falar mais, tá ligado? Vamos ficar só nisso aí por mais uns 15 minutos, tá ligado? Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, gente. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e um beijo no coração de todo mundo. Eu vejo vocês aí na semana que vem. Opa! Voltei pra fofocar com vocês o quanto que era o meu salário, né, seus curiosos. Eu não tinha um contrato de horário fixo, então as minhas horas variavam de 20 a 30 por semana, e eles me pagavam 14 euros por hora, só que depois dos impostos ia pra 11,50 mais ou menos. E a gente ainda ganhava uma gorjetinha, que eles dividiam igualmente pela equipe, e dava aí numa média de 1 a 5 euros por hora. Mas vocês me digam aí se vocês acham que é muito, se vocês acham que é pouco. Eu, pessoalmente, considerando o tanto que eu trabalhei, eu acho que foi pouco. E se eu tivesse que voltar lá, hoje eu pediria um salário maior, porque valorizem o seu trabalho, valorizem a mão de obra.